Caríssimos irmãos, celebramos a festa de São Tito. Nós conhecemos esse nome porque uma das cartas de São Paulo foi escrita a Tito. Era um colaborador de São Paulo. Era o seu filho mais querido, seu filho espiritual na fé, e foi ele quem ajudou São Paulo em várias missões, principalmente de reconciliação em algumas igrejas particulares. Os apóstolos tinham os seus colaboradores. E escutamos nosso Senhor no Evangelho de hoje também escolher alguns colaboradores dos apóstolos, os 72 discípulos, que nosso Senhor também envia para preparar a sua ida àquelas cidades, para pregar, para dar bom testemunho, para falar que o reino de Deus está próximo. Também nós, caríssimos irmãos, pela virtude do nosso batismo, nós devemos ser apostólicos. O discípulo que segue nosso Senhor deve ter o ardor, a chama do apostolado. Todo batizado é chamado a ser um colaborador de nosso Senhor, da sua Santa Igreja, um colaborador do reino de Deus. O católico que não faz apostolado não é um verdadeiro católico. E apostolado não é só pregar, não é só falar das coisas de Deus ou falar de Deus para as pessoas. Na nossa paróquia tem tantos apostolados, as associações, temos as irmãs que fazem o seu apostolado na vida consagrada, temos os sacerdotes, mas também tantas associações, como por exemplo o apostolado da oração. Existem senhoras da nossa paróquia que fazem visitas no hospital, por exemplo, e que ali no hospital tomam o nome daquelas pessoas, anotam o leito do hospital daquelas pessoas que estão precisando da visita de um sacerdote. Isso é fazer apostolado. Rezar pela conversão dos pecadores, rezar pelos missionários, isso é dar bom exemplo, dar bom conselho. Talvez eu não sei falar de Deus, mas eu posso convidar a pessoa a vir à igreja, a se aproximar dos sacramentos. Eu posso convidar aquela pessoa a fazer as primeiras sextas-feiras e explicar um pouco dessa devoção. Mas sobretudo na nossa sociedade de hoje, tão esquecida de Deus, é necessário dar o bom exemplo de bons cristãos. O esforço contínuo de sermos fiéis a Deus, aos seus mandamentos, os senhores e as senhoras que são casados a serem bons pais de família, bom esposo, boa esposa, na fidelidade conjugal, nos vossos trabalhos dá bom exemplo de virtude, na honestidade, na pontualidade. Tudo isso é fazer apostolado também. Que as pessoas possam olhar para as vossas vidas e possam lembrar de nosso Senhor, possam pensar na eternidade, possam ver que vale a pena ser de Deus, que vale a pena se esforçar em levar uma vida santa, uma vida digna aos olhos de Deus. E sobretudo o maior apostolado é a nossa vida interior, é nutrir uma vida de oração, de sacramento, de conversão. É o maior bem que nós podemos fazer à igreja e sobretudo à sociedade, é viver uma vida verdadeiramente cristã, na obediência a Deus, no amor a Deus e no esforço de uma conversão sincera e radical da nossa vida. Que São Tito interceda por nós, que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós saibamos ser luz e ser sal, como pediu nosso Senhor aos seus discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima.